No vídeo de hoje eu quero tratar um pouco sobre as causas da insônia. Quais são os fatores determinantes que levam à insônia, não descansar direito, amanhecer cansado, desmotivado, etc. São muitas pessoas que sofrem deste mal e realmente isso tem um impacto muito grande no todo da vida da pessoa. Eu quero tratar aqui 3 pontos determinantes que esclarecem um pouco sobre esse assunto. Mas antes, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o like se gostar e compartilhe com os amigos e acione o sininho para serem notificados de novos vídeos. Então, o primeiro aspecto que eu tenho encontrado ao longo do meu trabalho, tem um presente que eu tenho 4 décadas de experiência profissional como psicólogo, como psicoterapeuta, atendo diariamente pessoas, empreendedores, empresários. E o que eu falo aqui não é uma teoria, é uma prática constatada de um modo muito cru. Então, o primeiro fator que se constata é que a pessoa não realiza bem as tarefas da própria vida. É como se ela tivesse em débito com a vida. A vida, no seu impulso, na sua vontade, na sua motivação natural, ela é um processo que quer ter as contas em dias. O instinto exige, deve ser satisfeito, a vontade exige, deve ser satisfeita. E tudo isso dentro de um quadro natural, não é artificial, não é uma vontade implantada, não é um desejo neurótico, são vontades naturais. Portanto, notei que as pessoas que não fazem bem as tarefas da própria vida, não fazem aquilo que tem que ser feito, ou fazem por estereótipo, fazem por crenças, fazem coisas que não precisam ser feitas. É como se tivesse um déficit que elas começam a ter uma tensão, uma preocupação sutil, inconsciente às vezes, mas ela vai somatizando um certo estresse, uma certa ansiedade, uma certa angústia, percebida ou não percebida, e isso pode tranquilamente refletir-se no sono. Porque uma coisa é você ter todas as tuas tarefas em dia, da vida pessoal, das relações, do trabalho, da empresa, da vida social, da vida amorosa, e outra coisa é estar em déficit. Você sabe que está em débito, você sabe que de um certo modo não fez bem feito, e mesmo que tu não tenha total clareza, este saber que não foi bem feito tem uma ressonância muito impactante na vida do indivíduo. E esta conta não em dia, essa insatisfação, esse desejo não satisfeito, pode tranquilamente criar uma somatização no sono. Não é o único canal onde se descarrega as coisas mal feitas na própria vida, mas é um dos canais possíveis. Portanto, uma primeira dica, primeira orientação para você descansar bem à noite e dormir tranquilo, é ter a consciência tranquila. Mas ter as contas em dia. As contas em dia significa as tarefas, as atividades, o empreendimento, o negócio. E também as contas pagas, se for o caso, certo? Porque nós temos muitos vícios a serem corrigidos. O segundo aspecto que eu quero comentar aqui é a manutenção de relações erradas. A manutenção, o cultivo de relações erradas. Pode ser relações parentais, familiares, amorosas, sociais, de sociedade, sócios, que são relações que não são funcionais para o crescimento, para o bom funcionamento e para a realização tanto das tarefas quanto do próprio indivíduo. Então, na medida que, por dever, observem bem, por dever, você mantém relações indevidas, certo? Você vai ter um estresse, vai ter uma insatisfação, vai ter um desgaste. E isto pode refletir-se 100% no sono. Portanto, existem relações familiares, parentais, que nós temos que atendê-las, às vezes até contra gosto. Porque tem uma velha frase, honrar pai e mãe, que diz, honre as pessoas que te geraram, que te colocaram no mundo, que te ajudaram, que te ajudam, certo? Mas não é uma questão de não ajudar, é uma questão de qual a postura, qual a atitude que eu coloco nessa ajuda. Portanto, às vezes se mantém relações tóxicas, desnecessárias, por culpa, por medo, por dependência afetiva, e se mantém.
Enfim, por causa de uma questão, de uma ideologia, de uma crença, de uma moral implantada, de uma educação formada, se mantém coisas que a nossa biologia, a nossa natureza não concorda, não compactua, não se sacia, não relaxa, não satisfaz. Vocês imaginem uma relação amorosa, um casamento que está falido há uma década, que cria insatisfação, raiva, angústia e tudo que nós já sabemos, ser mantido por dever, ou por temor, ou por dependência. Portanto, estamos falando de coisas extremamente concretas, porque se nós tomarmos as relações familiares, as relações amorosas e certas relações parentais e também, digamos, sociais, nós encontramos N relações erradas. Porque nas relações, ou eu mudo a postura radicalmente, onde eu sou uma pessoa que cumpre uma função por um dever porque é necessário, ou eu, se não é necessário, saio da relação, certo? Portanto, este é um dos fatores determinantes que a pessoa não descansa, a pessoa não relaxa, a pessoa vive em tensão, vive em débito, vive em raiva, vive em medo e vive em culpa. Portanto, é compreensível que dentro de uma conjuntura dessa, tu juntar o primeiro fator e o segundo, que dormir, descansar bem, amanhecer refeito, não é uma tarefa fácil, porque há um alto débito com a nossa vida, certo? E o terceiro fator, que poderia dizer que é talvez o determinante de tudo, existe um tipo de obsessão mental, de pensamentos acelerados, pensamentos repetitivos, que não se consegue controlar. E hoje já existe um conhecimento muito específico, muito profundo sobre esse novo paradigma do que é a manipulação mental, da manipulação da nossa psique, etc. Portanto, essa lógica de pensamentos acelerados, repetitivos, obsessivos, e de não conseguir desligar, a pessoa vai dormir, vai deitar, vai tentar relaxar e não consegue. Ela não desliga. E por ignorância, ou por não conseguir realmente fazer frente do problema, essa obsessão mental ela é cultivada, ela é dado corda, ela é mantida. Então se pode ficar horas na cama, com elucubrações, com filmes, com fantasias, com vingança, com tudo aquilo que se possa imaginar, com inclusive fantasia de sexualidade e outras. Portanto, existe uma obsessão mental, que é uma indução patológica muito estranha, que não é conforme a natureza humana, que não permite que você durma. E se você dorme, tu tem um sono perturbado e tem sonhos estranhos. Portanto, agora tomemos 3 fatores. Uma vida indébita porque eu não faço bem feito as coisas. Uma vida complicada porque eu tenho relações que não são funcionais e que não deviam ser mantidas, que são tóxicas e eu as mantenho. E o terceiro fator que instrumentaliza isso, porque esta obsessão mental, este pensamento repetitivo acelerado, ele instrumentaliza uma memória do passado, ele instrumentaliza um fato do dia, ele instrumentaliza uma coisa que tu fez errada, usa até imagens gratuitas ao infinito para te fazer rodopiar nos teus pensamentos, não relaxar e não descansar. Nós deveríamos ter, dá para fazer um pouco essa correlação, é como uma TV, que tu desliga, apaga e não vê mais nada. Nós deveríamos nos preparar, e temos que aprender a fazer isso, ter a cultura, o conhecimento e a técnica, de poder desligar a nossa TV aqui e relaxar. Se você consegue desligar essa TV aqui, usando alguma estratégia, e entrar no teu mundo zen, você dorme rápido. Mas eu aposto as fichas que a pessoa que sofre de insônia, ela não consegue desligar, certo? Portanto, se força a barra, se tenta de mil e um modo,
mas não desliga isso aqui. E digo mais, se você dorme, o motor continua ligado. Continua com sonhos estranhos, com pesadelos, com situações noturnas alteradoras, ou até aterradoras, certo? Portanto, é preciso pensar nesses 3 pontos. Se você conseguir, de algum modo, passar a limpo essas 3 questões que eu coloquei aqui, você é um candidato muito forte a dormir maravilhosamente bem. Portanto, faça o teste, experimente. E se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais, de um modo muito sério, muito profissional, me chame. Eu sou um psicoterapeuta, eu tenho 4 décadas de experiência, estou na ativa 100%, sou a pessoa que fundou e dirige o curso Voo da Águia, que desenvolve empreendedores e empresários profissionais liberais para um crescimento ilimitado. Você pode resolver os problemas, inclusive da insônia, até num curto prazo, mas é preciso repaginar bastante coisa da própria vida. A nossa vida repousa em paz se você produz as coisas de um modo adequado, se você mantém as contas em dias, se você realmente faz um dia lutado, batalhado, aguerrido, até sofrido, mas para ter a paz no final do dia e no final do mês, no final do ano e no final da vida, certo? Gente, aquele abraço do velho, até o próximo vídeo!